E eu queria compartilhar porque abençoou muito a minha vida e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida também. Então o título dessa palavra é Deus é imutável. Imutável. Deus ele é imutável. O que isso quer dizer? Deus não muda. Deus ele não é variável. Então é importante nós lembrarmos quem Deus é. No livro de Mateus, no capítulo 16, eu vou ler do versículo 13 ao versículo 18, nesse trecho da palavra, Deus ele explica um pouquinho os fundamentos da igreja, ou melhor, o principal fundamento da igreja, sobre qual pedra que ele ia edificar a igreja dele. Então a palavra diz assim, a partir do 13: Chegando Jesus à região da Cesareia, interrogou os seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: E vós, quem vós dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o que acontece? Nessa passagem aqui, Jesus está explicando sobre qual pedra que ele ia edificar a igreja dele. Então, é engraçado que é um erro muito comum, muito comum. Eu cansei de ver já adesivos em carros que as pessoas picotam versículos. Tem um pastor que ele fala muito uma frase que eu gosto, que texto sem contexto não passa de pretexto. Texto sem contexto não passa de pretexto. Que a Bíblia é como um quebra-cabeça, a gente tem que analisar o todo. Não adianta juntar uma pecinha aqui, outra ali, porque senão a gente junta, né, de acordo com o que a gente bem entende e cria-se uma religião, cria-se uma heresia. Ao invés de seguir o Senhor Jesus, a gente segue uma doutrina que nós mesmos criamos. Então, tem um adesivo em vários carros aqui em Curitiba que diz assim: Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Então, essas pessoas entendem que Pedro é a pedra que Jesus estava se referindo que ia edificar a igreja. O que humanamente falando já é uma loucura, porque Deus não vai edificar a igreja dele sobre um homem, ele vai edificar sobre o Filho do Deus vivo. Então é um erro muito comum. O que está acontecendo? Nesse trecho da palavra de Deus, Jesus vira para os discípulos e pergunta assim: quem que as pessoas estão dizendo que eu sou? E aí os discípulos dizem: uns dizem que você é João, outros dizem que você é um profeta, outros dizem que você é Jeremias. E eu imagino que Jesus surpreende os discípulos perguntando: e vocês? Quem que vocês dizem que eu sou? E aí um dos discípulos, a Bíblia diz que Simão Pedro toma a frente e diz assim: Tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, o Messias, o Cristo. Jesus vira para Pedro e diz: Bem-aventurado é você, Simão Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou. Não foi João que cochichou na sua orelha, não foi ninguém aqui. Quem te revelou isso foi meu Pai que está nos céus. E aí Jesus, então o que acontece? Pedro falou quem Jesus era. O tema de todo esse trecho é esse, quem Deus era, quem Jesus era. Pedro diz: Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias. E aí Jesus vira para Pedro e fala assim: Eu também te digo. Por que ele diz eu também te digo? Porque Pedro já falou quem ele era. Pedro declarou quem Jesus era. Então Jesus declara quem Pedro é. A gente vê muitos nomes na Bíblia, né? Tem até nomes que mudam, que a gente vê que tem tudo a ver com o que Deus faz na vida da pessoa. Pedro era chamado de Simão. Simão significa cana frágil, que é levado por qualquer vento, balança, não é estável, é abalável por qualquer coisa. Jesus vira para Pedro e responde, né? Está no versículo 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então o que está acontecendo? Ele está falando, tu és Pedro. Então ele está falando, Pedro significa rocha, o que ajuda as pessoas a confundirem que ele está falando que Pedro é a pedra que ele estava falando. Mas não é. Ele está dizendo, você já foi chamado de Simão, cana frágil, mas eu te digo que você é Pedro, que de cana frágil eu vou te transformar numa rocha. Deus fez isso com várias pessoas na Bíblia. Deus mudou vários nomes. De Jacó, que significava enganador, usurpador, para Israel, o que reina com Deus. O mundo foi dividido antes de Cristo e depois de Cristo.
Deus ele tem prazer em mudar a vida das pessoas. Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Era o famoso cana frágil, levado pelo vento. E a gente vê, a Bíblia não menciona isso com todas as letras, mas historicamente a gente vê que Pedro morreu, inclusive numa cruz, e diz a lenda que ele morreu de ponta cabeça. Então, fala sério, um cara que negou Jesus por 3 vezes, se dispor a morrer na cruz e não se considerar de ser morto da mesma forma que seu mestre e falar, não me crucifica assim desse jeito não, porque se meu mestre morreu assim, cara, eu não sou digno de morrer desse jeito. Vira esse negócio aí, põe de ponta cabeça. Fala sério, tá muito claro, né, essa transformação de Simão para Pedro, de cana frágil para rocha. Jesus estava declarando quem Pedro ia ser, quem Pedro era, quem ele estava estabelecendo, de que forma que ele estava estabelecendo Pedro. Então, ali estava falando dos nomes, né? E aí ele diz, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sobre qual pedra? Sobre qual fundamento? Sobre qual rocha que Jesus vai construir a igreja dele? Então, vamos pela lógica. Deus vai construir, vai edificar a igreja dele sobre um homem ou sobre Deus? Inclusive um homem que negou Jesus 3 vezes. Ah, mas ele colocou Pedro como líder da igreja primitiva. Sim, Deus restituiu ele, porque ele se arrependeu, né? E como a gente falou agora há pouco, de cana frágil ele passou a ser rocha. Um cara firme com Deus, que estava disposto a morrer por Jesus. Mas, vamos pela lógica, Deus vai ser incoerente de estabelecer a igreja dele sobre um homem? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque não iria sobreviver. Essa igreja não iria sobreviver. Tudo que é construído sobre homens e não em cima de Deus, da palavra de Deus, de quem Deus é, não subsiste. A Bíblia diz que tudo que vai ser abalado, tudo que é abalável vai ser abalado. A Bíblia diz que céus e terra passarão, mas a palavra dele não vai passar. Deus vai estabelecer a igreja dele sobre um homem ou sobre ele mesmo? Sobre Jesus. Sobre quem ele é. Sobre o que ele pode fazer. Se Deus vai estabelecer a igreja dele sobre um homem, gente, nós estamos perdidos, porque que igreja é essa? Agora, Romanos 3,4 diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Com esse versículo, para mim, fica muito mais óbvio do que de fato era sobre quem Jesus era, que ele estava falando que ia edificar a igreja. E por último, porque ele descreve como que ia ser essa igreja. Ele diz, sobre essa pedra, de quem eu sou, de quem eu, Jesus, sou, e do que eu posso fazer, eu vou estabelecer e vou edificar a minha igreja. E aí ele acrescenta, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. E é engraçado que no versículo 16, no capítulo 16, no versículo 23, o próprio Jesus vira para Pedro e fala, para trás, Satanás. Mateus 16, versículo 23. Aqui, Jesus diz, eu vou ler a partir do 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressurgir ao 3º dia. Pedro tomou-o de parte e começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo nenhum te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço. Não compreende as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Ele termina esse capítulo dizendo isso. Não compreende as coisas que são de Deus, somente as que são dos homens. O que me volta a crer que Deus não ia ser insano, né, de edificar a igreja dele sobre homens. E até mesmo porque ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra essa igreja. E logo em seguida, segundos depois, Jesus está tendo que expulsar um demônio de Pedro, né? Para trás de mim, Satanás. Porque Pedro falou para Jesus ter compaixão dele mesmo, inspirado por Satanás. Por isso que Jesus repreendeu. Então, já não faria lógica Deus estabelecer a igreja dele sobre Pedro e dizer que as portas do inferno não iam prevalecer contra ela, e segundos depois o próprio Pedro, inspirado pelo diabo, falar algo para Jesus, repreendendo Jesus. Então, para mim está mais do que claro que é sobre Jesus, sobre quem Deus é, que Deus estabelece a igreja dele, e não sobre homens, quer seja qual homem for, apóstolo, pastor, mestre, profeta, não interessa. A Bíblia diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Tem várias características que descrevem quem Deus é, mas tem uma característica em especial que sustenta todas as outras,
que Deus é imutável. Deus não muda. A sociedade muda. Anos atrás, você ia olhar o corte de cabelo das pessoas, Black Power era moda, era bonito. Se olhar os cortes de cabelo das mulheres antigamente, ainda bem que eu não vivia naquela época, porque misericórdia, que cabelo feio. Mas a sociedade muda, o tempo muda, a moda muda. Hoje em dia as roupas são diferentes. O que era considerado bonito antes não é mais considerado bonito hoje. A tecnologia muda. Antigamente os telefones era quase um orelhão que você tinha dentro da sua casa. Hoje em dia a gente tem o iPhone, que é maravilhoso. Então a tecnologia muda. Antigamente se viajava de animal, de camelo, de cavalo, de jegue, de boi. Hoje em dia, se você quiser fazer uma viagem espacial, você pode. Na verdade, há mais de 10 anos atrás, já teve um cara que pagou, foi o pioneiro, vários outros já fizeram isso depois dele, mas há mais ou menos uns 10 anos atrás, um cara chamado Dennis Tito pagou milhões, porque ele também era milionário, para fazer uma viagenzinha no espaço. Fala sério, as coisas mudam. Sociedade, tempo, moda, tecnologia, tudo ao nosso redor muda. Por isso que a Bíblia diz que céus e terra passarão, mas as palavras de Deus não vão passar, elas vão permanecer. Então, Deus ele não muda. O homem pode evoluir. Deus ele já é Deus. Então a Bíblia diz que Deus ele é amor, não só que ele tem amor. E a Bíblia diz que Deus é justo. Ah, mas a palavra de Deus é meio complicada, tem algumas contradições. Diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, mas eu já li na Bíblia que Deus se arrependeu. Deus se arrependeu de criar a humanidade na época de Noé. Quando a palavra de Deus fala que ele se arrependeu, não é o mesmo arrependimento que nós usamos para descrever o nosso arrependimento. A palavra no original que mais se aproximava de um sentimento de pesar o coração pelo pecado da humanidade é a palavra arrependeu. Mas isso não significa que Deus é que nem a gente que tem que se arrepender, que tem que voltar atrás das coisas que diz, porque Deus ele não volta atrás. Deus, ele é um Deus verdadeiro. Quando nós nos esquecemos de quem Deus realmente é, nossa vida natural, espiritual e emocional entra em perigo. Paulo dizia em Filipenses 4:13, tudo eu posso naquele que me fortalece. Paulo não dizia que podia todas as coisas por ele mesmo. Paulo atribuía o fato dele poder todas as coisas a quem Deus era. Naquele que me fortalece. Se a gente aceita a mentira do diabo de que quem nos fortalece é inconstante em ações e palavras, de ânimo dobre, a gente acaba se desviando do propósito de Deus para a nossa vida. Eu não sei quantos já viram aquela pessoa que você nunca sabe como ela vai te cumprimentar. Você nunca sabe se ela vai vir de mau humor, se ela vai vir alegre, se ela vai vir eufórica, se ela vai vir triste, porque é uma pessoa que inconstante. Deus não é assim. Deus permanece o mesmo, Deus ele não muda. No Jardim do Éden, Gênesis 2, versículo 17, a gente vê muito claro Satanás distorcendo o que Deus fala e o que Deus é. Deus tinha falado, Gênesis 2:17, certamente morrerás quando vocês provarem do fruto dessa árvore. Gênesis 3:14, o que o diabo diz? Certamente não morrerás. Então, está sempre distorcendo, dizendo, não é bem assim. O que Deus falou não é bem assim. Tem suas exceções, para toda regra tem uma exceção. Os hebreus viram Deus libertar eles de uma forma espetacular, da escravidão do Egito. E logo após eles virem tudo isso, toda a libertação que Deus fez, Deus brotar água no meio do deserto, fazer chover maná, colocar nuvem para proteger do sol, colocar fogo para proteger do frio da noite, abrir o Mar Vermelho, arrancar eles do Egito, enviar as 10 pragas, guardá-los, protegê-los, sustentá-los, depois de ver toda essa bondade e misericórdia de Deus, quando Moisés resolve subir um monte para buscar o Senhor, o povo vai lá, constrói um bezerro de ouro, com o mesmo ouro que Deus deu para eles saírem do Egito, e chamam de Deus. O que eles faziam? Se esqueciam continuamente de quem Deus era e do que Deus fazia, do que ele havia feito. Então o povo murmurava, duvidava, criticava. E um dia, orando, eu lembro que eu falei para Deus, Deus, que povo mais cabeça dura, como é que o Senhor aguentou eles? E Deus me falou, você é esse povo. Eu falei, não, Deus, por favor, eu não vi mar abrir, eu não vi. E Deus começou a me lembrar da miséria que era a minha vida antes de conhecer o Senhor Jesus. Como era ruim, como a Bíblia diz, a nossa vã maneira de viver. Quando a gente se lembra de quem Deus é, a gente se lembra consequentemente da soberania dele. Então a gente lembra da soberania, do poder de quem nos fortalece. A nossa perspectiva muda.
Moisés, quando foi enviado ao Egito, disse a Deus, manda outro, eu não sei falar direito, eu sou pesado de lábios. Mas, né, Deus vira para ele e fala, cara, quem que criou os céus, quem que criou a terra, quem que criou o corpo humano, quem que criou a boca, quem que criou o mudo, quem que criou o que fala, quem que criou o que não fala? Não fui eu vou estar contigo, cara, descansa. Então a perspectiva muda quando a gente lembra de quem Deus é e o que Deus faz. E Moisés insistiu tanto naquilo de que ele não sabia, de que ele não conseguia, tinha autoestima tão em baixa, que a Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu contra ele. Então Deus ele promete e ele cumpre, ele não volta atrás. Já os homens, cada hora a gente diz uma coisa, não é à toa que precisa de contrato para tudo que a gente faz na vida profissional, porque cada hora a gente diz uma coisa, cada hora faz uma coisa. Aí depois, não é bem assim, não era isso que eu quis dizer, não, né? Mas com Deus não é assim. Então o nome é um atributo, fala do que a pessoa é. Jacó significava enganador, e Deus mudou o nome dele para Israel, que significa príncipe de Deus. Abrão significa pai exaltado. Abrão significa pai exaltado. Abraão significa pai de multidões. Saulo, Paulo, enfim, tem vários exemplos que a gente podia dar dentro disso, de pessoas que Deus mudou o nome. E se a gente for ver quem Deus é? Eu sei que já é complicado a gente entender a Trindade, porque a Bíblia diz que é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, mas eu queria ir mais profundo em quem Deus é. Então eu sei que já é complicado nós entendermos a Trindade, essa história de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tinha um amigo meu que usava um exemplo que me ajudou um pouquinho a entender isso, não plenamente, porque esse é o tipo de coisa que a gente só vai entender o dia que estiver na glória com Jesus, mas que ele falava, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três ao mesmo tempo é um. Como que é isso? É um exemplo meio chulo esse que ele dava, mas me ajudou a entender um pouquinho. Falava, é que nem o ovo. Tem a clara, tem a gema e tem a casca do ovo. E é ovo, tudo é ovo. Né? Então, falava água também. Tem a água em estado sólido, gasoso e líquido. E é tudo água. Mas a Bíblia vai além da Trindade. Como assim vai além da Trindade? Tem um quarto? Não, não é que tem um quarto. A Bíblia descreve um pouquinho melhor algumas características da Trindade. Então, Apocalipse 4, versículo 5, a Bíblia fala um pouquinho sobre os sete Espíritos de Deus que estão constantemente ao redor do trono dele. Então, Apocalipse 4, versículo 5, diz assim: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Se a gente for lá para Isaías 11, Isaías capítulo 11, versículo 2, diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor ao Senhor. Então, descreve quais são esses 7 Espíritos de Deus. Não, eu sei que já é difícil compreender um pouquinho a Trindade, eu não quero de forma alguma complicar isso, mas aí descreve um pouquinho mais sobre quem Deus é e como isso é importante, a gente lembrar quem Deus é. Então, primeiro diz, né, o Espírito do Senhor. Não está falando somente o Espírito do Senhor Jesus, está falando do Espírito do Senhor de senhorio, né, da capacidade dele como Senhor. Quando a Bíblia descreve a criação, a Bíblia sempre fala, o Senhor criou, o Senhor criou, o Senhor criou. Então é o senhorio dele. Fala sobre sabedoria, o Espírito de sabedoria. Então não é que tem a Trindade mais 7 e aí dá 10, não. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não quero mudar, né? Não estou inventando uma doutrina, só estou falando que a Bíblia fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Ah, mas então tem o Espírito Santo e mais 7? Não, não é isso. Esses 7 Espíritos está falando de 7 características de Deus. Porque Deus ele tem várias características. Por exemplo, a Bíblia não diz só que Deus tem amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Então aqui está falando 7 características de Deus. A segunda característica, o segundo Espírito, é Espírito de sabedoria. Provérbios 8,14, Deus declara: de mim vem a verdadeira sabedoria. E a palavra de Deus ainda declara que a sabedoria, ela edifica a casa dela sobre 7 colunas. Embora a Bíblia não descreva quais são essas 7 colunas, para mim, esses 7 Espíritos de Deus está se referindo a isso, a quem Deus é.
Então Deus está falando, de mim vem a verdadeira sabedoria. Mas está falando que um dos espíritos de Deus é a sabedoria. Parecido com o amor, que ele tem, mas que ele é o amor também. O perfeito amor. A Bíblia também diz sobre o entendimento, espírito de entendimento. Deus fala, meu povo perece porque lhe falta entendimento. Provérbios 8,14, Deus também fala, eu sou o entendimento. Então, em outras palavras, Deus está falando, meu povo perece porque falta eu na vida deles. Espírito de conselho. Nesse mesmo versículo, Deus diz, meu é o conselho. Espírito de fortaleza, de segurança. Nesse mesmo versículo, Provérbios 8,14, ele declara, minha é a fortaleza. Está descrevendo quem Deus é. Aí, penúltimo espírito é o espírito de conhecimento. Provérbios 2,6 diz, da sua boca vem o conhecimento. E por último, espírito do temor. Então, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Tinha um amigo meu que anos atrás, ele estava evangelizando um cara muito inteligente, um cara muito culto, um cara que já era médico, já muito estudado, muito conhecido, e eles estavam falando um pouquinho sobre sabedoria. E esse meu amigo ele ficou meio constrangido, porque ele não sabia nem como começar a dizer sobre sabedoria com aquele cara, porque era um cara muito inteligente, e na hora ele veio esse versículo e ele soltou, né? Mas o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E diz que aquilo impactou a vida do amigo dele. Então, a Bíblia mostra alguns nomes de Deus. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Jeová Jiré, o Senhor que provê. Ah, mas não é um só Deus? Sim, é um só Deus. É um só Deus. Os 7 Espíritos de Deus descrevem a Trindade descreve quem Deus é. E esses nomes não é que tem mais de um Deus, porque ele mesmo na palavra diz que ele é o único Deus verdadeiro. Esses nomes descrevem características de Deus também. Jeová Jiré, o Senhor que provê. Jeová Shammah, o Deus presente. Jeová Rafá, o Senhor que sara. Fala de coisas que Deus faz e coisas que ele é. Deus ele faz questão de se apresentar. Jesus nunca se negou em se dar a conhecer alguém, mesmo em frente à morte. Para Moisés, interessante que quando Moisés pergunta, quem que eu vou dizer que está me enviando? Ele diz, eu sou, te enviou. Eu sou o que sou. Por que ele diz, eu sou? Por que ele não falou um nome, já que a Bíblia fala de vários nomes? Porque, consequentemente, quando ele está dizendo eu sou, ele está dizendo várias coisas que ele é e o que ele pode fazer. Eu sou amor, eu sou graça, eu sou poder, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o que sara. Quando ele diz eu sou, ele está dizendo eu sou Deus, o único Deus verdadeiro. Jesus, ele perguntou para os 12, né, os discípulos dele, quem que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro respondeu, que nem a gente falou no começo dessa palavra, quem ele era, quem Jesus era. E Jesus diz, sobre quem eu sou, eu vou edificar a minha igreja. Jesus se revelou aquela mulher samaritana no poço de água. Jesus puxou um papo com a mulher, ela falou, essas coisas todas que você está me falando, eu sei que uma hora o Messias vai vir. E aí Jesus diz, filha, eu sou o Messias. Jesus ele se revela. E ele se revelou, Deus falando. Trouxeram um enfermo para ele, ele falou, filho, seus pecados são perdoados. E os fariseus pensaram, quem que é esse que está querendo perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado. Ele se revelou Deus. Quando ele diz, o que é mais fácil? Perdoar os pecados ou curar? Levanta e anda. E aí curou aquele homem. Deus se deu a conhecer a Jó, em meio à dificuldade, mas se deu a conhecer a Jó. E algo que eu tenho aprendido é que ninguém põe palavras na boca de Deus. Ninguém põe palavras na boca de Deus. Quando Jesus compareceu perante Pilatos, Pilatos perguntou, você é o rei dos judeus? Jesus diz, você que está falando. Tu o dizes. Jesus não falou, sim, eu sou o rei dos judeus. Jesus falou, tu o dizes. Mas para a mulher samaritana, Jesus se revelou o Messias. Ele diz, eu sou o Messias para ela. Sobre a placa que Jesus morreu foi escrito, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Depois quiseram mudar para eu sou o rei dos judeus. Mas Jesus não tinha falado que ele era o rei dos judeus. Quem tinha falado isso era Pilatos. Jesus ainda falou, você está dizendo isso, tu o dizes. E depois quiseram mudar para eu sou o rei dos judeus, como se Jesus tivesse dito aquilo. E Jesus não permitiu. Pilatos falou, não, o que já foi escrito, está escrito, deixa assim, ponto final. Mas na verdade não era só Pilatos. Deus estava impedindo de colocarem palavras na boca dele. Então a Bíblia diz, de Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. A Bíblia nos diz que, no livro de Filipenses 2, de 8 a 11,
e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então está o nome aí, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Lembra que o primeiro Espírito de Deus era o Espírito do Senhor. A Bíblia está dizendo que Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. Tem uma música que a gente canta que é muito antiga, é muito linda também. Ela fala, né? O nome de Jesus é poderoso. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Está no livro de Tiago 1,17. Então, não há mudança nem sombra de variação. Lembra, a primeira característica de Deus é que Deus é imutável, porque essa característica sustenta todas as outras. Se Deus é um Deus que acorda segunda de bom humor, terça de mau humor, não adianta nada a gente crer que ele é um Deus de amor. Porque vai que no dia que ele está de mau humor ele vai brigar comigo. Vai que no dia... Não, ele é fiel, mas olha, ele é fiel quando está tudo bem. Porque se a gente crê que Deus varia, que Deus oscila, que Deus ele não é constante, a gente mata todas as outras qualidades e características dele. Então a gente precisa entender que Deus ele não muda. Ele é todo-poderoso para salvar, para curar. Ele é o príncipe da paz, ele é o Deus provedor, ele é justo, ele é soberano. A Bíblia diz que Moisés ele deveria ter falado para a rocha, para sair água. Mas ele, na impulsividade dele, foi lá e bateu, feriu a rocha. E a Bíblia diz que a consequência disso foi ele não entrar na terra prometida. E Moisés insistiu tanto acerca desse assunto com Deus, que uma hora o próprio Deus falou, basta, chega Moisés, chega, você não vai entrar em ponto final. Então, Moisés deveria ter falado com a rocha, não batido nela. Né? Batido foi a primeira vez, a segunda vez Deus mandou falar e ele bateu. Então ele desobedeceu. Interessante que lendo o livro de Gênesis, Deus criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Ele podia ter estalado o dedo, podia ter dançado, podia ter imaginado, podia ter desejado e as coisas acontecido. Mas não, a palavra de Deus diz, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Porque quando Deus fala, há poder. Por isso que Moisés, ele pisou na bola. Não era para ele bater, era para ele falar. Deus queria operar falando e não batendo. O cego Bartimeu, ele é trazido diante de Jesus, está gritando que nem um maluco para Jesus ter compaixão dele enquanto Jesus está passando. Jesus chega diante de um cara que é cego e pergunta, o que queres que eu te faça? Fala sério, parece muito óbvio. Um cara que está cego, Jesus perguntar o que aquele cara desejava, o que aquele homem gostaria. E por que Jesus perguntou? Será que Jesus não teve o feeling de ver que o cara era cego? Sim, ele sabia que aquele homem era cego. Ele perguntou o que ele queria que Jesus, fizesse aquele homem, porque aquele homem era obrigado a dar uma resposta, que ia demonstrar a fé dele. Quando aquele cego diz, eu quero ver, automaticamente ele está dizendo, eu creio que o Senhor tem poder para me curar. E Jesus queria ouvir aquilo. Tem um outro centurião romano que falou para Jesus ir curar um enfermo na casa dele, e Jesus estava indo e o homem virou para Jesus e falou, eu não sou digno que você vá ter comigo na minha casa, mas eu também tenho autoridade, eu sei que se você simplesmente falar daí de onde você está, você não precisa ir até lá. Você tem o poder de falar e de haver cura. Então só daí pode falar que meu servo vai ser curado. Pedro falou para Jesus, para onde que nós vamos se só o Senhor tem as palavras de vida? Deus ele quer te lembrar do nome dele, de quem ele é e do que ele é capaz. Da mesma forma que o cego Bartimeu só foi curado falando o que ele gostaria, e o milagre de Deus se manifestou através da confissão do cego Bartimeu, do que ele gostaria que Jesus fizesse, da mesma forma Deus ele quer ouvir a gente declarar o que ele pode fazer na nossa vida. Então Deus ele quer te lembrar do nome dele, de quem ele é e do que ele é capaz. Quem sabe você tem sofrido na sua vida emocional, nas suas finanças. Quem sabe você tem sofrido na sua saúde. Quem sabe você tem sofrido com culpa. Eu não sei em que área da sua vida que você não tem experimentado Deus 100%. Eu, por muitos anos, Deus
me falou que eu iria orar por pessoas enfermas e elas seriam curadas. E nessa mesma época eu comecei a ter uma alergia. E era uma alergia que eu fui em vários médicos de Curitiba, ninguém sabia me dizer exatamente qual era o meu problema. E resumindo, podia ser remédio, podia ser alimentação, eu não poderia comer um monte de coisa. Não poderia comer ketchup, chocolate, Coca-Cola. Eu não sei se eu tive mais fé ou se foi a carne que me levou a crer que Deus ia curar, porque eu falei, ficar sem comer isso tudo eu não vou de jeito nenhum. E por 6 meses eu tive alergia quase toda semana. E eu me transformava, eu virava quase que o Frankenstein, o rosto inchava, aparecia pelotas no corpo inteiro, algumas bolas, ficava asqueroso, né? Era uma alergia muito séria. E eu lembro que teve uma vigília na igreja, meu lábio começou a inchar, começou a coçar, eu fui no banheiro ver, eu parecia o Will Smith naquele filme Hit, né, que ele fica com alergia, tava muito feio. E eu lembro que cheguei em casa e falei, eu não vou tomar remédio de jeito nenhum, Deus já me curou desse negócio. E eu fui pra frente do espelho, e eu falava pro espelho, beiço mentiroso, você tem que desinchar, porque Deus é aquele que me cura, eu tô curado e tal. E no fim, não queria tomar remédio de jeito nenhum, minha mãe foi ficando preocupada, porque inchava a garganta e fechava a glote da garganta e podia correr risco daí de vida, porque não passaria ar, mas eu não estava nem aí, eu cria que Deus estava me curando e que aquele beijo estava inchado, mas ele estava mentindo, e minha mãe a cada 15 minutos entrava no meu quarto para ver como é que estava cada vez inchando mais, e eu falava, não, tá melhorando, porque eu não queria tomar injeção de jeito nenhum, e porque eu também cria que Deus ia me curar. E depois de um tempo, no fim das contas, nesse dia eu tomei a injeção, mas eu não estava nem aí. Minha fé não foi abalada em nada. Eu continuei declarando que Deus ia me curar, que eu estava curado, que o que tinha acontecido tinha sido só uma tentativa do inimigo tentar me intimidar, mas eu comi de tudo. Voltei a comer chocolate, ketchup, beber Coca-Cola, tomar medicamento quando precisava. Não tava, quando me perguntava, você tem alergia a algum medicamento? Eu ia a algum médico, eu dizia, não tenho. E isso já faz anos. Nunca mais tive nenhuma alergia. Nunca mais. Já faz uns 4, 5 anos que eu não tenho mais aquela alergia. Mas eu precisei perseverar e eu precisei declarar quem Deus era e o que Ele era capaz de fazer. Então eu creio que hoje Deus quer que você diga o nome dEle. Porque esse nome, Ele é para você hoje. O Deus provedor, o Deus misericordioso, que remove toda a culpa. Não há pecado ou culpa maior do que o amor de Deus. O príncipe da paz, quem sabe você tem precisado de paz. O Deus que te traz alegria. O Deus que é amor. Eu não sei qual nome que você está precisando de Deus na sua vida hoje, mas declare esse nome. Aí no lugar onde você está mesmo, fale. Há um poder quando você fala, a Bíblia diz que com o coração se crê, mas que com a boca se confessa. Quando você confessa, você ativa o poder de Deus na sua vida. Então Deus, Ele quer te lembrar do nome dEle, qual o nome que Ele tem, do que Ele é capaz, de quem Ele é. Deus, Ele não muda. Quem sabe você tem vivido situações que parece que anos atrás a fidelidade de Deus estava mais presente na sua vida, que Deus cuidava mais de você, mas eu quero te dizer uma coisa, o amor de Deus não muda, a fidelidade de Deus não muda e o nome de Deus não muda. Deus, Ele muda os nomes, que nem a gente falou, Ele mudou o nome de várias pessoas na Bíblia, mas o nome dEle ninguém muda, porque Ele já é perfeito, Ele já é tudo que eu e você nós precisamos. Fale o nome de Deus agora, declare o nome de Deus, declare quem Ele é na sua vida. Assim como o cego Bartimeu, Jesus te pergunta, o que você quer que eu faça hoje na sua vida? E como o cego Bartimeu declarou e respondeu essa pergunta de Jesus, você também deve hoje responder essa pergunta. O que queres que eu te faça? Fala para Ele o nome. Fala, Deus, eu creio. Eu creio que o Senhor continua sendo o Jeová Jiré, o Deus que supre. Fala para Deus os nomes dEle. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Jeová Shammah, o Senhor presente. Jeová Rafa, o Senhor que sara. Pai, hoje eu te peço que o Senhor possa estar
tocando, Senhor, a vida de cada um, Senhor, que está ouvindo essa palavra, seja onde for, Pai, seja no ônibus, seja na rua, seja em casa, seja na cama, Deus, onde quer que seja, Pai. Eu oro que o Teu Espírito se apodere, Pai, que o Senhor possa lembrá-los, Pai, realmente do Teu amor, de quem o Senhor é e do que o Senhor faz. Que o Senhor possa lembrar o Seu nome para essas pessoas, Pai. Que o Senhor possa trazer, Deus, realmente espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor, Espírito do Senhor. Pai, que o Senhor possa se revelar, Pai, e tocar na necessidade de cada um, Pai. Porque o Senhor não muda, Pai. Nossa fé e nossa confissão é que o Senhor não muda, é que o Senhor está acima das situações, Pai. No nome de Jesus, Pai, nós pedimos e te agradecemos. Amém.